Olá, senhores. Hoje começaremos a análise dos chamados contratos em espécie. Portanto, está finalizado o primeiro tomo da obra do professor Pablo Stouzy e do Rodolfo Pamplona, que era o volume 4, tomo 1. Agora entramos no volume 4, tomo 2, que são os contratos em espécie. Para quem mantém a obra do professor Arnaldo Rizzardi, do professor Flávio Tartucci, elas estão em um único volume, então tomem cuidado apenas com os autores que dividem em 2 tomos, em 2 volumes, a obra de contratos, que é muito comum, tá? Então eles acabam dividindo aí os contratos em espécie, diferente da teoria geral dos contratos que acabamos de ver. Então essa já encontra-se finalizada. Agora adentramos na modalidade dos chamados contratos em espécie, que são os contratos previstos no Código Civil, enumerados lá, e que têm um tratamento também alocado no próprio Código. Começaremos com o mais complexo deles, no sentido de já trazer a previsão de quase todas as regras gerais que serão aplicadas, na ausência de regra específica, aos demais contratos em espécie, tá? Então, o contrato de venda e compra, ou contrato de compra e venda, como é usualmente conhecido. O certo seria falar venda e compra, porque primeiro alguém tem que querer vender para outrem poder comprar, né? Mas, usualmente, se fala em compra e venda. Assim, nós temos o contrato de compra e venda, já previsto no artigo 481 do Código Civil. A gente já entra aí nos contratos de compra e venda ou nos contratos em espécie. Então, vamos trabalhar um pouco a questão, seja do conceito, né, do contrato. Veja, esse contrato ele é tão extenso que o Código Civil dedica ele, o artigo 481 a 532. Por isso que eu falo que ele contempla regras gerais. Outras modalidades contratuais falarão das suas especificidades e remeterão algumas situações às regras gerais do contrato de compra e venda. Portanto, essa modalidade, ao menos, tem que ser muito bem conhecida por parte dos senhores. E aqui ficará mais fácil a visualização de alguns dos elementos dos contratos que talvez apenas na análise teórica, para aqueles que não fazem estágio, ficaram um pouco mais de difícil compreensão, né? Então, diz lá, no contrato de compra e venda, você tem como regra geral aí a propriedade ou a mutação, o contrato pelo qual alguém, que no caso é o vendedor, se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante sua remuneração ou uma remuneração denominada preço. Aqui, portanto, trata-se de um contrato translativo, mas ele tem uma natureza pessoal, não real. Ele vai gerar direitos, ele não transfere a propriedade. Então, repetindo aqui a definição, a compra e venda um contrato pelo qual alguém, que é o alienante, se obriga a transferir ao comprador ou adquirente o domínio de coisa móvel ou imóvel, que é a res, mediante remuneração, que é o preço. Então, na própria definição do contrato, encontraremos aí os seus 3 elementos. Deixando bem claro que o contrato de compra e venda pode ser sobre coisa móvel ou imóvel, mas tem que ser coisa corpórea, tá? Não trabalhamos com bens incorpóreos no contrato de venda e compra. Aí você vai falar de cessão de direitos. Se você está falando de direitos imateriais, você vai falar de cessão de direitos. Propriedade material, cessão de direitos. Não é compra e venda. Tá ok? Compra e venda é para bens corpóreos. Lembrando aos senhores que a transmissão da propriedade, quando se trata de bem móvel, dá-se pela tradição. Quando se trata de bem imóvel, é só com o registro do contrato no cartório de registro imobiliário que haverá transferência dessa propriedade. Então, o que você tem aí no contrato de compra e venda
é o compromisso do vendedor em transmitir a propriedade. Portanto, é por isso que ele possui os chamados efeitos obrigacionais. O contrato, por isso que a gente chama de translativo, ele traz como conteúdo a referida transmissão. Para ela se perfazer, para ela se completar, há necessidade, se tratar de bem imóvel, da tradição, em se tratando de bem imóvel, do registro no cartório de registro de imóveis competentes. Então, essa é a distinção. Na visão clássica, assim como na visão contemporânea, senhores, permanecemos com os mesmos 3 elementos para compra e venda. Os elementos da compra e venda, depois eu vou falar das características, os elementos essenciais da compra e venda são, e aqui nós temos algumas pequenas distinções entre o professor Pablo Stozzi, Flávio Tartucci. Então vamos lá. Os elementos são as partes, segundo Flávio Tartucci, comprador e vendedor, ou alienante e adquirente, como a gente chama, sendo implícita a vontade livre, o consenso e a manifestação da autonomia dessa vontade de uma maneira, como mencionei, livre, sem vícios, né? Porque os vícios poderão causar a anulação do negócio jurídico. Na verdade, o professor Pablo Stozzi aqui coloca o consentimento como sendo o núcleo do contrato. Então, ele coloca o consentimento como elemento essencial. Enquanto, para o professor Flávio Tartucci, esse consentimento está implícito. O que precisa das partes. Então, tem que ter a posição correta do vendedor, do alienante e do adquirente. O consentimento, para ele, está subjacente no próprio contrato. Ele se manifesta exatamente pelas partes avançarem. Então, quando você estipula uma avença, um acordo, um contrato, ali está expressa a sua manifestação da vontade. Nos demais elementos, eles permanecem numa constante. A coisa e o preço. Então, nós temos aí diferentes elementos. Lembrando para os senhores que há necessidade de que as pessoas, que essas partes, elas sejam capazes e que haja a legitimação para o ato. Ou seja, ele possui a condição de vender, seja por procuração, seja porque ele é o proprietário, ou você está comprando de quem não é proprietário, que é a venda non domino, né? Está comprando de alguém que não é o proprietário? Olha o risco que você corre. Então, há necessidade de verificar se as partes estão de acordo com aquilo que a lei exige, né? Então, verifiquem a questão da capacidade, das condições em que essas pessoas realizam o negócio jurídico. Sob pena de você ter uma anulação de negócio, se ocorrer vício, se o negócio for objetivado aí pelo dolo, se manifestar-se o erro. Então, é muito complicado essa situação, né? A venda por quem não é proprietário ofende a boa-fé. Então, aí você já tem um outro elemento que a gente já estudou, que é basilar do direito contratual, que é a ofensa à boa-fé objetiva. Eu sei que eu estou vendendo e sei que aquilo não é meu. Então, o que eu estou fazendo é uma coisa absurda, porque eu estou transferindo o que não é meu. Por isso que esse negócio será invalidado. Então, é uma hipótese de ineficácia do contrato, ele não tem eficácia nenhuma. Por quê? Porque aquele que deveria ser o proprietário, que consta ali como sendo proprietário, não é. Então, como é que esse negócio pode ter validade, eficácia, gente? Eficácia nenhuma ele vai ter, tá? A pessoa que está lá não é a proprietária do bem. Bom, a coisa já é uma outra história. Então, com relação às partes, já fica caracterizado. E com relação à coisa, ela deve ser lícita. Então, você só pode comercializar coisa lícita.
determinada ou determinável. Aqui a gente volta lá para as obrigações e faz a distinção entre coisa certa e coisa incerta, que é aquela indicada pelo gênero, quantidade, qualidade. Então, aí você determina na hora da entrega, por exemplo, conforme tem estipulado o contrato, mas a coisa deve ser lista, determinada ou determinável, corpórea, como eu já mencionei. É possível a compra de coisa futura? Sim, quando você faz uma compra online por encomenda, você está encomendando coisa futura. Os senhores estão comprando a formatura de vocês. O buffet, a festa, são coisas futuras. Serão entregues, mas são futuras. Mas são sob encomenda? Sim, você já tem que verificar antes o que está previsto, o que engloba, o que vocês vão contratar, mas para ser realizado no momento futuro. Isso tem risco? Tem, gente. Tem uma turma aí que não conseguiu fazer a festa ainda. Já se formou e está sem festa, porque veio o Covid antes. Então, nós tivemos aí um risco assumido pelas partes, sim, mas veja que nesse caso específico, nenhuma delas deu causa em essência a esse não cumprimento do contrato, tá? Então, a venda sob encomenda também tem que ter boa-fé. Aquele que está vendendo tem condições de produzir, tem condições de entregar o bem que ele está vendendo. E não apenas criou uma página fake em que ele recebe valores e não tem nada para entregar. Essa é uma má-fé absurda, tá? Isso é chamado de estelionato. Artigo 171, aí você entra lá no Código Penal também. O que a gente chama de boa-fé aqui é aquele que, às vezes, por uma situação terceira, ele não consegue fazer a compra. Quantas vezes os senhores não pediram pelo iFood e não receberam um aviso do restaurante pedindo desculpas, mas que aquele produto específico que você pediu dentro da sua compra não tem? E se eles podem ou não substituir? Isso daí é boa fé, gente. Ninguém está querendo te enganar. Só que você fez uma encomenda que não vai chegar. Num sinal de boa fé, ele te liga e avisa. Fala, olha, isso daqui eu não tenho. Posso substituir por outro? Quer que eu estorne o valor? Essa é a boa fé. É diferente daquela página fake de Instagram, do Face, que promete a entrega de um relógio fantástico e não entrega nada. Ou quando vem é aquela coisa horrorosa, absolutamente em desconformidade com o que foi apresentado. Então, existe um risco quando a gente faz contratos por encomenda ou sob encomenda? Tem um risco sim, tá? Essa é uma coisa que vocês têm que levar sempre em consideração quando a gente fala da coisa. A coisa também ela tem que ser alienável, ou seja, ela pode ser um bem transferível dentro do direito. Se ela tiver aquela cláusula de inalienabilidade imposta sobre bens imóveis, aí você não pode fazer a transferência. Então esquece esse contrato também. Nós vamos ter um problema grave aí, porque a coisa não está no comércio, ela está fora do comércio. Por quê? Porque ali está clausulado que inalienabilidade. Como é que você vende algo que é inalienável, não é vendável? E essas cláusulas, elas são legais, elas têm previsão legal, portanto, se alguém vende um bem imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade, eu não sei quem é mais louco aí. Porque a cláusula, ela vem gravada na escritura pública, inclusive, e na matrícula do imóvel. Portanto, aquele que comprou também viu aquilo. De toda sorte, não pode existir aí um tratamento que prejudique em demasia quem fez a aquisição. Portanto, o bem inalienável, caso de bem de família, tem gente que vende bem de família, olha a má fé. Depois alega que é bem de família. Então parece brincadeira, né? Você fala, mas Maria Helena, em que hipótese louca isso daí pode ser feito? Divórcio, galera. Divórcio fica assim, você está fazendo o acordo de partilha dos bens, aquele imóvel foi deixado para ela, ele pega e vende. Falando que depois ela vai assinar. Olha que confusão. Essa coisa ela é inalienável porque ela está sob júdice. Nenhum dos dois pode vender dessa partilha. Ou só podem vender com o consentimento dos dois. E com a ciência dos dois. Olha que situação temerária, tanto daquele que vendeu quanto pior, daquele que comprou e já antecipou o preço. Quem paga mal
paga 2 vezes. Mas ela pode requerer a invalidade do negócio, porque, obviamente, como ela ficou com o bem em sentença judicial de partilha, ela não quer nem saber, não pôs esse bem à venda, pretende lá residir. Acabou o assunto. Não tem o que fazer, tá? Então, quando a gente fala em bem inalienável, entenda que essa inalienabilidade pode decorrer de bem de família, pode decorrer de algumas outras coisas. E o objeto, obviamente, tem que ser lícito, né, gente? Espero que aqui ninguém queira vender plantação de maconha. Então, objeto deve ser objeto lícito, ok? No tocante ao preço, aqui a gente está falando da remuneração do contrato. Também o preço tem que ser certo e determinado, e em moeda nacional corrente, pelo valor nominal, princípio do nominalismo, artigo 315 do Código Civil, que a gente já estudou, tá? Ele não pode ser fixado em moeda estrangeira, via de regra, sob pena de nulidade, artigo 318. Salvo exceção feita em termos de direito internacional, nos termos do Decreto-Lei 857 de 1969, ainda em vigor. Ou seja, a gente pode precificar em moeda, pode até cotar em dólar, mas você vai ter que, no momento do pagamento, fazer a cotação do dia e efetuar o pagamento em real. É dessa forma que aprendemos, é dessa forma que funciona nos contratos. Existe uma briga muito boa no direito agrário se a gente não pode precificar em bens. Porque, tecnicamente, só pode usar moeda. E lembrem-se que os senhores aprenderam comigo que vige no Brasil o curso forçado da moeda. Então, não é uma alternativa, é uma obrigatoriedade, é uma compulsoriedade. Tá bom, mas no mundo agrário é muito comum você comprar em saca de soja. Você vende em tantas sacas de soja a serem pagas dessa forma, em tantos anos. E aí você tem o risco, né, da sorte ou do azar, porque a soja pode estar em baixa e na hora do aumento da conversão pelo preço da bolsa, ele vai te pagar em reais. Mas veja que a cotação não foi feita em dólar ou moeda estrangeira, como prevê o decreto. Foi feita em saca de soja ou em arroba. É mais comum a saca de soja. Mas você pode prever em arroba. Aí vem a jurisprudência e fala, olha, não pode prever nisso. Mas esse já é um costume do direito agrário. Todo mundo compra e vende usando como moeda a saca. Por quê, hein? Porque você tem a previsão de pagamento conforme a cultura. A cultura que eu digo é a cultura de plantio, né? Então você sabe quanto que isso vai render. E você sabe que ele colhe uma vez só. Portanto, vai ser um pagamento só. Por isso que você atrela as sacas. Por quê, hein? Porque se ele não puder pagar em dinheiro, ele pode pagar em quê? No próprio bem. Professores, daí seria uma modalidade de obrigação facultativa? Pois é, bem-vindo à confusão, né? Tá aí uma bela discussão. Nem preciso dizer que os especialistas na área de direito agrário defendem de toda forma a possibilidade de utilização desta forma como moeda. A gente não tem encontrado dificuldades na execução dos contratos, porque se entende a aplicação do costume. Na verdade, desborda do direito civil, vai para o direito comercial e se aplica os costumes no direito comercial para justificar o contrato que assume a natureza mercantil e toca para frente, né? Mas não deixa de ser uma compra e venda que você faz, às vezes até de uma fazenda lastreada em arroba. Você precifica, vale tantos milhões, converte em arroba, faz o pagamento. É assim mais ou menos que funciona em algumas regiões do país. E não são poucas. O que chama a atenção é o fato de ser tratado como exceção aquilo que é regra. Se você considerar o espaço Brasil e as áreas de agricultura e pecuária, isso é a regra, não é exceção. Mas voltemos à nossa matéria aqui. Portanto, o preço, ele é o preço estabelecido pelas partes, pode ser o preço por cotação, como eu acabei de mencionar, quando você atrela uma moeda estrangeira e vai fazer o pagamento pela cotação do dia. Espero que os senhores não tenham feito os contratos atrelados ao dólar, para melhoria da situação financeira dos senhores e menor desespero, né? Mas muita gente fez, e muita gente vai entrar com pedido de revisão de contrato, e aí a gente volta para a matéria anterior.
exatamente porque fez o contrato atrelado ao dólar, imaginando uma situação de normalidade financeira que agora não tem, né? Então, tá aí. O código estabelece uma novidade no artigo 488, que permite que, sem a fixação de preço ou critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitam ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalece o chamado termo médio. Aqui nós temos um probleminha, porque preço é elemento essencial do contrato. No meu modo de entender, um contrato sem preço é um contrato inexequível. Então, tá aí, dá uma bela discussão. O professor Paulo Lobo, inclusive, dá uma resposta negativa, no sentido de que não é possível compra e venda sem preço. Então, ele já dá uma resposta peremptória, no sentido de que esse artigo em nada ajudou, né? Porque, na verdade, se você quer criar contratos perfeitos, você não pode admitir a imperfeição numa regra, né? E ele estabelece uma regra falando, olha, quando você esquecer o preço, quem é que esquece o preço? Quando você esquecer o preço, não houver tabelamento, não houver um costume de venda, então aí aplica-se o preço médio. Isso é uma interferência, de novo, na esfera da autonomia privada complicadíssima. E tabelamento é exceção, senhores. A gente não tem tabelamento. Tabelamento é exceção. Exceção que poderia ser aplicada agora, em tempos de Covid, mas ainda é exceção. Então, por favor, não se confundam com isso, né? E agora, a forma de contrato. Essa é uma questão que a gente vai trabalhar depois. Só para encerrar essa aula, a natureza jurídica do contrato de compra e venda. Tentando fazer aquele checklist da classificação dos contratos, a gente pode dizer que o contrato de compra e venda ele é bilateral ou sinalagmático, ou seja, tem direitos e deveres proporcionais entre as partes, que são credoras e devedoras entre si. Como assim, Maria Helena? Um está devendo o preço, o outro está devendo o bem. Um é credor do preço, outro é credor do bem. O contrato de compra e venda ele é oneroso, senão é doação, né? Então existe sacrifício patrimonial sim, para as duas partes, porque um vai perder patrimônio, porque ele está vendendo bem, e o outro vai perder patrimônio porque está pagando o preço, né? Então existe aí toda a onerosidade do contrato. Tem contrato de compra e venda gratuito? Não tem, gente. Isso daí é doação. Por regra, a compra e venda é contrato comutativo, em que as partes já sabem de antemão quais serão as suas prestações e já sabem aquilo que receberão. Por que eu falei via de regra? Porque aqui nós temos a exceção dos chamados contratos aleatórios. Lembra da alea? Alea, que em latim significa tanto sorte como azar. Então, os contratos aleatórios, seja quanto à existência da coisa, que é empsio spei, seja quanto à quantidade da coisa, que é empsio rei sperati, esses dois contratos eles prevêem um risco e são contratos de coisa futura. Então, eles não são considerados comutativos e sim aleatórios, porque tem elementos não preenchidos quando da celebração do contrato, tá? E o contrato de compra e venda com relação à existência do bem, nem se diga que é um dos maiores riscos, né? Porque aí você corre o risco efetivo, você está pagando o preço de que o objeto sequer venha existir. Diferente da compra e venda com relação à quantidade do bem, que é o chamado contrato de compra de safra, por exemplo, que é muito comum. Então, o agricultor, via de regra, como ele está preocupado com a agricultura, ele não tem processo de distribuição, não tem usina e não quer perder tempo com isso, ele vende a safra. Quando? Quando ela está no pé ainda. Então, ele não sabe, ele vende por um preço médio. Você que comprou pode ter muito lucro, porque deu uma super safra e o preço está alto para poder vender. Então, você teve lucro e o coitado do agricultor está chorando. Ou teve quebra na safra e você vai sair no prejuízo,
O agricultor está lá no trabalho dele, sem chorar, sem sorrir, porque ele recebeu o suficiente para ele ter o pequeno lucro dele e continuar no seu mistério que é a agricultura. Tá? É um contrato consensual. Tem gente que fala que é contrato real. Não é, gente. Não é contrato real. Não é com a transferência da propriedade que eles realizam, é com a assinatura do instrumento de contrato. Se não houver entrega do bem, eu tenho mecanismos judiciais para poder ajuizar a demanda. Então, é dessa forma que é feito. Tá? É um contrato típico, porque está previsto no próprio Código Civil. E, por fim, é um contrato que pode ser formal ou informal, solene ou não solene. Senhores, quando o contrato de compra e venda é contrato formal? Quando se trata de bem imóvel. Tudo que disser respeito a bem imóvel é solene. Ponham isso na cabeça que vocês não vão errar. Fora isso, nós temos alguns contratos de compra e venda tratados de forma solene, mas não com requisitos legais, né? Mas tratados de forma solene na modalidade de contrato escrito, pelo valor econômico embutido no bem que está sendo objeto da compra e da venda. Tá? Quando se trata de bem imóvel, geralmente é contrato informal. O senhor fez aí o pedido pelo iFood, é um contrato informal, vai chegar a sua comidinha, você espera, eu também, porque assim você fica feliz e todo mundo recebe, tá todo mundo tranquilo. Né? Então, esse é um contrato informal. Quando você faz a compra, sei lá, de um bem de consumo qualquer, que agora a gente não está conseguindo comprar, está até difícil arrumar exemplo, a não ser que você vá comprar óculos, né? Ou flores agora para o Dia das Mães. Então, nesses casos, você tem contratos de compra e venda informal. Só faltava na floricultura você parar para fazer um contrato escrito, onde vai especificar a natureza da flor, a espécie, a modalidade, a quantidade. Tem a dó, né, gente? Então, esses são contratos informais. Imagina o feirante tendo que fazer o contratinho ali? É ruim. Então, a informalidade é regra. A formalidade ou solenidade é exceção. Então, não se esqueça que a gente tem esse sinalagma que eu vou passar para vocês e dois riscos, né? Os riscos com relação à coisa correm por conta de quem vende e os riscos com relação ao preço correm por conta de quem compra. Né? Com relação às despesas de transporte correm por conta de quem vende e as despesas da escritura correm por conta de quem compra. Isso daí eu passo numa tabelinha para vocês para ficar mais claro e não ficar tão nebuloso assim esse sinalagma existente nos contratos de compra e venda. Paramos por aqui, né, nessas regrinhas gerais, e na próxima a gente fala das modalidades de compra e venda, de ascendente a descendente, né, e dos pactos adjetos de compra e venda. Senhores, fiquem bem, cuidem-se e até o nosso próximo encontro, com abraços virtuais a todos.